Ó, ontem eu terminei essa parte aqui dizendo que o ser humano ele vem danificando, modificando o ciclo hidrológico, né? Através de atividades como, por exemplo, o desmatamento, a poluição dos recursos hídricos, a má gestão da água, desperdício, enfim, são atividades que o ser humano realiza e que vem modificando drasticamente o ciclo hidrológico, o ciclo da água. E também os corpos hídricos já existentes, né, na superfície. E também nos espaços aí no subsolo. E aí, vamos lá. Vamos para aqui falar um pouquinho sobre o uso da água. Onde é que a gente gasta mais água? Onde é que se gasta mais água no mundo? No mundo todo, a perspectiva mundial. Se gasta muito mais água com a agricultura, pode ver esse gráficozinho está mostrando isso, ó, a gente gasta muito mais água com a agricultura. E aí, em segundo lugar, vem a indústria e em terceiro lugar vem o uso doméstico, que é a terceira parte aí, terceiro setor que mais utiliza água, mas é bem menor em proporção, né? É cerca de quase 70% é gasto com a agricultura, aí cerca de 20% com indústria e cerca de 10% com uso doméstico. Locais que tem aí, que produzem muito, né, agricultura, como por exemplo, o livro cita o caso aí da Califórnia, que é o estadozinho nos Estados Unidos, localizado nos Estados Unidos, na parte oeste dos Estados Unidos, onde se dá a produção, grande produção de fruticultura irrigada. Então lá se utiliza muito água. Nos locais, aqui no Brasil também, né, a gente também tem uma grande demanda de fruticultura irrigada, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. A gente cultiva e exporta bastante quantidade de frutas para o mercado externo. E aí, quanto maior a produtividade, maior o gasto com a água. Então, a agricultura, ela requer enormes quantidades de água doce disponível aí para ser gasta com culturas. Sem contar que tipo, tem países que dependem da produtividade de determinados tipos de culturas para a sua sobrevivência, que é o caso aqui que o livro vai citar da China. China, aí cita o caso também de alguns locais, na China, na Índia, alguns locais na Ásia, né, como por exemplo esses locais que abrangem o rio Indo, o rio Ganges, que dependem dessas águas para tanto abastecimento quanto também para a utilização, para a produção de produtos. E mais, a China que cita o caso também, além da China, da Índia, cita o caso do Israel e Paquistão, que são países que dependem da agricultura irrigada para produzir basicamente aquilo que eles consomem diariamente, né, seus alimentos, sobrevivência. Então, no futuro, os locais que vão sofrer mais, possivelmente são esses locais onde se gasta bastante água, né? Esses locais que utilizam bastante para a agricultura, ou para a pecuária, ou para a indústria, são locais que vão sofrer bastante. Tem alguns locais que já vêm sofrendo, né, com a carência de água, mas ainda é um pouco restrito a alguns locais específicos, né? Eu vou mostrar já um mapinha que detalha essa questão aí. Mas, futuramente, alguns países vão sofrer. E quanto mais você utiliza, né, dependendo do tipo de atividade que você realiza, mais você vai sofrer a carência de água. Consumo de água. Sim, dois locais que a gente utiliza muito água, tanto na agricultura, né, locais que são bastante agricultáveis, que vêm se utilizando bastante para a agricultura, e locais que são muito urbanizados, também demanda muita água. Quanto mais urbanizado, geralmente se gasta mais água, certo? Tem a ver com essa questão da agricultura? Tem, mas locais que são muito urbanizados também gastam muita água. Pronto. A ONU estima que 15% das terras cultivadas no mundo, né, são irrigadas, ou seja, utilizam bastante água para o seu processo produtivo. E aqui no finalzinho pode grifar isso aqui, ó. Embora diversas áreas urbanas apresentem problemas de abastecimento de água e as necessidades de consumo doméstico sejam insuficientes em alguns locais, né, para as pessoas, dentro de casa seja insuficiente, a agricultura também vai sofrer dano no futuro, por causa da escassez de água. Justamente pelo fato de que a atividade aí econômica que mais utiliza água, né? Bem bonitinho, olha aqui esse esquemazinho. Como o mundo utiliza sua água. Cenário em 2000 e 2050. Projeção para 2050, né? Aí tem aí irrigação, uso doméstico, irrigação azulzinho clarinho, uso doméstico azul escuro, pecuária um verdinho, indústria aí um rosazinho claro, não sei. E o laranja, geração de energia, para geração de energia. Olha aí como é que vai ser gasto futuramente, daqui para 2050, no mundo. A tendência, como é que vai ser? Vai se utilizar, vai continuar se utilizando bastante para a agricultura, né? Para a irrigação, mas também bastante para a geração de energia e indústria. A perspectiva que a gente já tem hoje, basicamente, né? É parecida com essa daqui já. Aí aqui ele separa com BRICS e a OCDE. Vamos para cá. Intervenções no ciclo das águas e seus efeitos. A gente sabe que a água doce ela não é bem distribuída no mundo todo.
Tem alguns locais que sofrem mais a carência de água do que outros locais. Aí aqui, acho que é nessa página que tem um mapa. Ou é na outra? Deixa eu ver aqui. Não, é nessa mesmo. Não, Ana Beatriz, você está na página errada. Tem um mapa aí na página 167. Eu estou na 169, é por isso que eu já passei, né, Ana Beatriz? Tá aqui, ó. Disponibilidade de água doce renovável no ano de 2011. Está desatualizado? Tá, mas dá para a gente ter uma noçãozinha, né? Escassez absoluta. Locais que sofrem já com a escassez absoluta. Aqui no norte da África, né? Sobretudo, quanto mais forte a cor, maior aí a quantidade de carência, né? E de estresse hídrico e de escassez de água. Então, repare que os locais que mais sofrem é aqui no continente africano e na Ásia, né? Sobretudo aqui no Oriente Médio, nessa região aqui de clima desértico, de clima árido, seco, né? Vamos falar aqui de alguns exemplos de técnicas para sobrevivência, para locais que não têm tanto esse recurso, tanta água. E a gente vai falar de um paizinho aqui no Oriente Médio que ele pratica, é um dos líderes na dessalinização da água mundial. Está localizado nessa área árida, bem seca, que sofre com a carência de água. Aí vamos para aqui, para o outro lado. A água doce ela se torna imprópria a partir do momento que ela é contaminada. Isso todo mundo já sabe, isso não é um mito para ninguém, não. Então, algumas atividades humanas podem aumentar ainda mais o problema da carência de água, né? Como, por exemplo, eu já citei algumas no início dessa aula, como a poluição, o desmatamento. Quando você desmata uma área, você contribui para modificar o ciclo hidrológico, porque a vegetação ela contribui para o ciclo, né? Para a evapotranspiração, as plantas elas evaporam, elas praticam a evaporação, libera aí H2O para a atmosfera e, de certa forma, elas promovem a umidade no ar, nos locais onde elas existem, onde elas se situam. E aí elas participam do ciclo hidrológico na questão da evaporação, de geração de nuvens, de chuvas. Então, se você desmata um local, ele tende a se tornar mais seco, mais quente, com menor pluviosidade. Então, o desmatamento é um dos fortes fatores aí para a questão de alteração no ciclo hidrológico. E é provocado pelo ser humano, né? Então, o desmatamento, as queimadas também são bem negativas em relação ao ciclo hidrológico. A má gestão das bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica, Ana Beatriz? É uma área formada por um rio principal e afluentes, ou seja, rios menores que desaguam nesse principal, e também subafluentes, que seriam aqueles rios que se desaguam nos afluentes, que por sua vez vão lá mandar suas águas para os rios principais, ok? Exemplo, bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Qual é o principal rio? Rio Amazonas. Mas tem vários rios ali que mandam água para ele, que a gente chama de afluentes e subafluentes, que as águas vão parar nele, no rio principal. Ele é um rio perene, né? A gente sabe que as bacias hidrográficas é formada geralmente, o principal rio, né? É um rio perene, porque ele recebe água de vários outros rios. Rio perene é aquele que sempre tem água, que nunca seca. É um rio perene. Ou seja, os rios de Caicó não são rios perenes. Nenhum rio aqui dessa nossa região, né, da nossa cidade, são rios perenes. Todos os nossos rios são rios temporários. Mas eles desaguam em outros, né? Geralmente eles se encontram com outros rios. Ok, não vou me prolongar. Mas, está dizendo aqui, atividade como o desmatamento e a degradação de bacias hidrográficas, que se dão através de atividades humanas, obviamente, pioram a situação e também aumenta a pressão sobre os nossos recursos hídricos e acaba afetando a vida das pessoas, né, que dependem diretamente ou indiretamente das águas, daquele local específico. Então, aí aqui tem algumas estimativas da ONU bem bacanas. Diz o seguinte, embora a água é um direito humano, né, fundamental, ou seja, todas as pessoas no mundo deveriam ter direito à água. Água, não qualquer água, né? Uma água tratada. Todo mundo deveria ter direito a uma água tratada, potável, disponível para a gente, todos os dias. E isso aí é um direito humano indispensável da humanidade toda, não é só no Brasil, é no mundo todo. Todo mundo deve ter direito à água. A água é um bem de extrema necessidade, né? A gente não vive sem água. Então, a ONU, ela fez algumas estimativas sobre a água, relacionada à água, e apontou os seguintes dados, né? Cerca de 750 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. A gente tem em torno de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, hoje. 7,7 bilhões. Olha aí, desses 7,7 bilhões, 750 milhões não têm acesso à água potável no mundo. 2,5 bilhões vivem sem saneamento, ou seja, sem tratamento, sem uma coleta adequada, sem o manejo da água. A água que chega a eles é uma água não própria para o consumo, né? Não é uma água própria para o consumo, porque não é uma água tratada.
E aí, muitas vezes, são locais também que não têm um tratamento dessa água pós-utilização. Ou seja, saneamento básico não envolve somente a questão da água limpinha, tratada, não. Envolve também a questão do tratamento da água depois que a gente utiliza. Os esgotos, né? A questão da limpeza pública também, limpeza pública do bairro, das ruas, também entra na questão do saneamento. Enfim, todas as condições aí necessárias, higiênicas necessárias, para que a gente como é que eu posso dizer? Não pegue nenhuma doença, não contrai nenhuma doença por causa desse contato com esse espaço aí poluído, sujo, degradado. Então, ó, cerca de 2,5 bilhões de pessoas vivem aí sem saneamento básico, sem um saneamento adequado, e cerca de 1,5 milhão de crianças morrem diariamente por ano. Espera aí, diariamente não, eu tô doida. Por ano, por causa de doenças relacionadas ao contato com água contaminada ou com água maltratada, né, que não foi bem tratada, como, por exemplo, aí a diarreia, né, que é uma das doenças que mais mata crianças no mundo todo. Aí outra coisa, a gente vai ver que depende muito, essa questão do saneamento básico, depende muito do país onde você mora. Se você mora num país em desenvolvimento, se você mora num país desenvolvido, geralmente os países desenvolvidos, quase todas as pessoas têm acesso a saneamento básico. Quase todas as pessoas em um país desenvolvido têm acesso a uma água tratada, uma água boa, ideal, ali próprio para o consumo deles. É só você abrir a torneira, se você quiser, você pode tomar água daquela torneira do jeito que sai ali. Vai fazer isso em Caicó? O que é que acontece com você? Tomar água Eu já fiz. Eita, gota. Fazer o quê? Falando de água, me deu sede. Vá tomar uma aguinha dentro da torneira aqui em Caicó para ver o que acontece com você. Mas Eita, gota, estamos não, obrigada. claros, do tempo que eu tomei, Assim, não era não é tão... muito recomendável, né? Não é muito recomendável. Se você olhar para a coloração da água, se fazer um estudozinho, não é muito legal, não. Não é muito recomendável, não. É por isso que muita gente da nossa região compra água para beber, né? Compra água para beber porque sabe que essa água que chega até a gente, muitas vezes não é água própria para o consumo. E aí prefere comprar. As pessoas compram água, não é porque elas querem gastar mais, não. Ah, eu quero tomar uma água diferente. Não é, não. Mamãe compra água porque mamãe sabe que essa água que chega até a gente pela torneira não é uma água boa, muitas vezes, né? Totalmente ali própria para o nosso consumo direto. O que eu tô falando é que geralmente em países desenvolvidos é totalmente diferente. Em países desenvolvidos você pode abrir a torneira que a mesma água que vai saindo lá vai ser uma água tão boa quanto essas que a gente compra, certo? Vai ser normal, vai ser própria para a utilização. Pronto. Então Professora, Oi. como nós somos americanos, que tem gente que bebe da água mesmo da torneira. Bebe, eu já ouvi falar. Tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, acontece muito na Europa isso também, que a água é muito boa, muito bem tratada, própria para o consumo direto das pessoas. Não precisa ficar comprando água, que nem a gente fica aqui, comprando água direto. Mas se bem que a gente não paga pela água no Brasil, né? No Brasil a gente paga pelo tratamento. Então, aí você fica assim, não, tá bom. Mas tá bom não, porque a água é um direito fundamental. A gente deveria ter uma água totalmente própria para o consumo, boa, né? Tratada, limpa. Mas, enfim, então existe uma diferença, existe desigualdade no mundo em relação ao mundo rico e ao mundo mais pobre. Aí aqui, ó, apesar de afetar o mundo inteiro, a crise das águas ocorre em proporção e intensidade diferentes, óbvio, né? Tem locais que sofrem mais. E os locais que mais sofrem com a questão da água são locais geralmente mais pobres, né? Que geralmente nesses locais precisa-se de investimento para tornar o processo de captação da água mais moderno, adicionar tecnologia no processo de tratamento da água. E aí, muitas vezes, em alguns países em desenvolvimento, que aí eu cito o caso dos países tanto emergentes quanto aqueles países subdesenvolvidos, mais pobres, que hoje a gente chama de em desenvolvimento, não chama mais de subdesenvolvido, não. E aí, entre esses dois grupos de países, emergentes e países menos desenvolvidos. Então, nesses países, o que é que a gente vai encontrar? Tanto tem essa questão de que falta investimento para capacidade técnica, para envolver tecnologia na produção, né? Tanto na coleta da água quanto no tratamento da água e tudo mais. E aí eles precisam competir com a questão de que são países que sofrem muito com problemas relacionados a doenças, né? Em contato com essa água poluída, contaminada. E aí, ó, eu tenho que investir tanto na questão do melhoramento de captação da água, tratamento da água, quanto em doenças relacionadas a essas águas. Que eu não cuidei lá no início em fazer
um sistema bem, né, de captação e de tratamento, e aí muitas pessoas adquirem doenças por causa disso, e agora, em alguns países, o dinheiro que deveria ser destinado apenas à questão da captação, melhoramento da água, vai ser destinado também à questão das doenças. E aí, muitas vezes, né, não supre nenhum nem outro, a necessidade de nenhum nem outro, nem a questão da captação, tratamento da água, nem a questão do tratamento de doenças, prevenção de doenças ocasionadas em contato com essa água aí, ou com esse esgoto, né, contaminado. É isso que está falando nesse parágrafozinho aqui. Outro aspecto especialmente crítico em países em desenvolvimento, em países mais pobres, é que a valorização das reservas de água doce e a necessidade de sistemas de captação cada vez mais sofisticados podem se traduzir em preços cada vez maiores de água. Tem esse porém aí, né? Geralmente países que aplicam tecnologia no seu processo de captação da água, de tratamento da água, tratamento de esgotos, o dinheiro tem que vir de algum canto. E aí, muitas vezes, esse dinheiro é aplicado nas contas de água das pessoas. Aumenta a conta de água e aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem pagar, nem ficar sobrevivendo a essas contas de água exorbitantes. Mas acontece, né? Acontece. Aqui tem uma imagem. Ó, mulheres retiram água de poço no Sahel. A região do Sahel é uma região que fica ao sul do Saara. A escassez de recursos, que eu mostrei naquele mapinha, lembra que a região norte da África é uma das regiões que mais sofre com a questão de escassez de água. Ó, a escassez de recursos é recorrente nessa faixa do continente africano, como no Mali, Níger, Chad e norte do Senegal. Olha aí o que as pessoas recorrem muitas vezes, porque não tem água, a água não chega nas suas casas, ou não tem água, né? Não tem um sistema de abastecimento, ou porque a água chega de forma contaminada, não tratada, enfim. Ocasiona isso aí. As pessoas tentam sobreviver de alguma forma. Recursos hídricos transfronteiriços. Vamos lá. Conflitos e gestão pacífica. O que é que deveria haver nesses locais onde, muitas vezes, uma bacia hidrográfica ela vai além de um território nacional? Muitos rios, muitas bacias hidrográficas, regiões formadas por um rio principal, afluentes e subafluentes, englobam mais de um território nacional, né? Engloba, sei lá, mais de 10 países, 3 países, 4 países e por aí vai. Aqui o livro cita 2 exemplos. O caso do Rio Amazonas, o nosso rio, né? Que o rio brasileiro, que ele não nasce no Brasil, ele nasce numa área mais elevada da Cordilheira dos Andes, mas a maior parte dele está dentro do Brasil. O Rio Amazonas, ele engloba o território de 9 países e o Nilo de 11 países. O Nilo, né, africano, engloba aí território de 11 países. Então, são recursos hídricos transfronteiriços. Transfronteiriços por quê? Porque atravessa o território, né, de vários países. E aí você imagina uma coisa, o que é que pode acontecer se, por exemplo, na nascente desse rio, algum país decide barrar as águas? Eu vou barrar água aqui, vou construir um barramento e vou barrar água aqui, logo na nascente do rio. O que é que acontece com os outros países? Pode dar treta? Mais para consumo. Vai afetar o quê? A quantidade da água, os outros países vão deixar de receber, né? A quantidade da água, a regularidade do rio, do recebimento das águas. E vai rolar treta. E vai rolar treta, pode ter certeza. Durante muito tempo, e o povo ainda fala muito nisso, se estimou que a Terceira Guerra Mundial vai ser por causa de água, né? O povo fala que vai haver uma guerra no futuro por causa de água, e a gente tem que se alertar em relação a isso. Isso, embora seja uma coisa meio que alarmante, pode acontecer. Tudo pode acontecer no futuro, né? Porque tem muitos rios aí importantes que eles cortam fronteiras de vários países. E como eu falei, se um país decide barrar a água de um rio, né, que esse rio ele é muito importante para as águas de outros países, áreas de outros países, o que é que pode acontecer? Treta, guerra, né, conflito. Isso pode acontecer. Ou então, por exemplo, geralmente onde o rio nasce, a gente chama de montante. A montante de um rio é onde o rio nasce. E para onde o rio corre, a gente chama de jusante, para onde ele está correndo, é a jusante. Então, vamos dizer que a jusante de um rio passa por 10 países, né? No caso aqui do Nilo, que passa por 11. A jusante, ou seja, por onde ele corre. Ele vai correr ali por 11 países. Aí vamos dizer que tal país, quando chegou no 5º país, aquele país lá decidiu contaminar a água, decidiu colocar lá resto de esgoto industrial, esgoto doméstico na água. O que é que vai acontecer com os outros países que recebem essa água? Eles vão receber uma água o quê? Contaminada, imprópria para o consumo, né? Então, o que é que pode acontecer? Treta. Mais uma vez, treta, conflito. E existem muitos tratados internacionais relacionados à água. O livro cita aqui, ó.
Nos últimos 50 anos, ocorreram diversos conflitos entre estados já, envolvendo a questão do compartilhamento da água. E foram necessários, negociados, mais de 200 tratados relacionados nesse sentido, né, da questão da gestão compartilhada. Se um rio ele é compartilhado por mais de um país, então deve haver o quê? Aqui nessa região, nessa área que é compartilhada? Cooperação entre os países. Cooperação, deve haver um tratado em relação à água. Ó, a gente vai fazer isso, isso e aquilo. Ó, estou precisando disso, disso e daquilo. Vocês, vamos combinar aqui entre a gente que ninguém vai poluir esse rio, ninguém vai fazer. Vamos combinar de desenvolver, pegar essa água de forma sustentável. Então, tem que haver uma cooperação, tem que haver uma gestão mútua da água. Ou você administra bem, ou algum país vai achar ruim, ou algum país vai sair prejudicado, e isso aí pode provocar um conflito no futuro. Ou agora. Rio é uma coisa, essa questão de água é uma coisa muito séria. Vamos falar já de 2 grandes problemas que aconteceram, um na África e um na Europa, relacionado a essa questão de água. Vamos falar já. Sim, isso não se aplica só à questão de corpos hídricos superficiais, não, só a rio, lago, né? Se aplica também essa questão de aquíferos. Tem muitos aquíferos que são compartilhados por vários países. Exemplo, aqui no Brasil a gente tem o aquífero Guarani, que ele não é só brasileiro, né? Ele também pertence à Argentina, Paraguai e Uruguai. É um aquífero, um grande depósito de água subterrânea, mas que pertence a 4 países. Então, ele é transfronteiriço também. Os aquíferos também são transfronteiriços. Alguns, né, são transfronteiriços, ou seja, pertencem ali a mais de um país. E aí tem que haver o quê? Cooperação entre eles, gestão da água entre eles, para ver como é que vai ser esse processo de utilização, né, de exploração daquela água, enfim. Então, tem que haver uma gestão compartilhada. O livro cita aqui que só na Europa existem mais de 100 aquíferos que são transfronteiriços. Mais de 100, né, que atravessa o território de mais de um país para o outro. Então, isso é um problema muito sério. Sem contar, que mais de 90% da água doce do planeta, né, estão repostas muitas vezes nesses aquíferos. Então, isso é muito importante. Os aquíferos são extremamente importantes para a sobrevivência tanto do hoje, de agora, do presente, quanto do futuro. Ou os países que detêm aquela água se organizam entre si, combinam entre si como é que vai ser gerida aquela água, ou vai rolar algum problema futuramente por causa disso. No âmbito internacional, a falta de cooperação e a má gestão, que eu estou falando até agora disso, né? Cooperação e gestão é extremamente necessário para essa questão de águas transfronteiriças. Se não coopera, né? Os países não cooperam entre si, não existe uma gestão mútua da água, a gente sabe que vai dar problema, né? No âmbito internacional, a falta de cooperação e a má gestão das bacias hidrográficas transfronteiriças ameaçam o meio ambiente, acabam deteriorando a qualidade da água, dependendo da atividade econômica, atividade ali exploratória, agravando o problema das secas em alguns locais que sofrem com secas e afetando também a subsistência, ou seja, a sobrevivência das pessoas e atividades como a pesca, a agricultura, também não está aqui, mas poderia falar da agricultura, acaba afetando o modo de vida das pessoas, né? Aquíferos, tem um mapinha de aquíferos, carga alta, aqui tem o Alter do Chão, que é o maior do mundo, na região norte, o aquífero Guarani, que fica por aqui, pegando Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Ele é enorme, mas a maior parte dele está no Brasil. E tem outros no mundo todo, né? Aqui está conforme a recarga. Recarga alta de água, recarga média, recarga baixa. Aquífero associado, que é associado aqui, né? Que está ali entre um mar e outro. Recarga alta, média, baixa, enfim. Vocês dão uma olhadinha aí direitinho. Então, com o livro olhando, tá ótimo. Agora vamos falar desses 2 casos, né? Que eu disse que tem 2 casos relacionados à água que são bem sérios. Um deles é essa questão aqui do Mar de Aral. O Mar de Aral, ele fica entre o Cazaquistão e o Uzbequistão. E fica ali na Ásia, né? Na Ásia. Ele é chamado de mar, mas ele não é um mar. Ele já foi considerado o maior lago do mundo. O maior lago do mundo. Água doce, né? O maior lago do mundo. E aí teve um probleminha na década de 60 com esse mar, nessa região. Por quê? Porque as águas do Mar de Aral foram... Ele é tão grande que chamam de mar, entendeu? É por isso que chama de mar, mas ele não é um mar, ele é um lago. E aí, na década de 60, um importante rio, um dos principais rios, na verdade, que desaguavam nele, né, que abastecia o Mar de Aral, foi desviada as águas dele, né? Ou seja, parou de ir para o Mar de Aral e foi desviada as águas para abastecer produção de algodão em alguns países da União Soviética. E aí a exploração excessiva também dessas águas, a má gestão dessas águas do Mar de Aral, acabou que hoje em dia
sua área, sua extensão foi diminuída bruscamente. Então, a quantidade de água dele, o volume de água, a capacidade de água do Mar de Aral hoje em dia é bem inferior do que era no século XX, né? Até então, até a década de 60, quando começaram a desviar ali parte das águas dele para a produção da agricultura, né? Em países da ex-União Soviética. E o outro grande problema, eu disse que citar dois, né? O outro grande problema ocasionado que acontece no mundo, que já aconteceu e vem sendo consequências, a gente vem vivenciando consequências hoje em dia, é na África, no continente africano. Sobretudo nessa região do Lago Chad. O Lago Chad é um lago bem grande, mas que hoje em dia só tem basicamente um décimo, o livro aponta, um décimo do tamanho que existia há 40 anos dele. Só tem um décimo do tamanho dele, né, que tinha há 40 anos. Por quê? Esse lago ele é transfronteiriço. Ele avança por alguns países, como o Chad, ele se chama Lago Chad, mas ele atravessa também outros países. Chad, Níger, Nigéria e Camarões. Atravessa aí esses 4 países na África. Sendo que a atividade, ele está localizado numa área um pouco mais seca. Então, tem essa questão natural, como ele está localizado numa área mais seca, existe escassez de chuva na área, mas tem outros problemas que meio que vem diminuindo ainda mais o volume de água desse lago, que é um lago extremamente importante para as pessoas desses países aí, desses 4 países. Chad, Níger, Nigéria e Camarões. Então, atividades como a pesca predatória, o excesso de irrigação para a agricultura, né, a retenção de água, a construção de barragem nele, de barramentos da água, reservatórios e diques, contribuíram para que ele passasse a receber uma quantidade menor de água, prejudicando a subsistência de pequenos agricultores, ou seja, pessoas que praticam agricultura de subsistência para a sua própria sobrevivência. Então, é um dos grandes graves problemas vivenciados nessa região aí da África. Gestão compartilhada de água. Eu acho que eu estou já... Deixa eu ver. Muito bem, Ana Beatriz, está na parte final. Ótimo. Então, vamos lá. O que é necessário para que ocorra aí uma gestão adequada? Um acordo, um tratado entre os países, que eles cooperem entre si, que faça o acordo, que faça o tratado, que assine, mas que coopere, que faça realmente aquilo ali, coloque em prática, aplique. Isso é necessário, senão não vai diminuir ou atenuar os problemas relacionados à falta de água que possam ocorrer. Então, a cooperação e a gestão compartilhada das águas transfronteiriças podem melhorar e até reverter a situação de rios, de lagos, de aquíferos e gerar ganhos para todos os consumidores de todos os países, já que é transfronteiriço. Então, aí aqui o livro cita 2 exemplos. Podem olhar aí, ó. Em 91 foi criada uma convenção chamada Convenção para a Proteção e Gestão do Rio Danúbio, na Europa, né? Envolvendo diversos países da Europa. Desde então, muitos tratados foram assinados e milhões de dólares investidos com êxito na recuperação desse rio e da diversidade de suas espécies, beneficiando todos os países por onde esse rio corre, né? A jusante dele. No sul da África, outro grande acordo que houve, né? No sul da África, Lesoto e África do Sul colocaram em prática um programa em conjunto de infraestrutura que está produzindo água de boa qualidade e rendimentos para a população dos 2 países. Olha aí que interessante. Outro plano de integração de países para promover uma melhor qualidade de água e quantidade de água para as pessoas. E o último tópico vai falar da questão das novas tecnologias aplicadas ao processo de captação da água, né, de tratamento da água, ou de adequação da água à realidade, né, das pessoas, do que as pessoas necessitam. Então, vamos lá. Ao longo da história da humanidade... eu estou falando rápido demais? Tá, não. Ao longo da história da humanidade, a gente sabe que muitas cidades surgiram, eu falei isso ontem, muitas cidades surgiram nas proximidades de rios, né? Então, os rios, os corpos de água doce, eles sempre foram extremamente importantes. Por quê? Para a sobrevivência, para as pessoas beberem, praticarem a higienização do seu corpo, da sua vestimenta, talvez, quando passou a existir, né? Para a agricultura, para a pecuária. A gente sabe que o homem passou a ser sedentário. Um dos 2 fatores fortes para que o homem passasse a ser sedentário, a se fixar na terra, foi a questão da agricultura e da pecuária. Mas a agricultura e pecuária justamente pelo fato de quê? De existir naquele local ali, que ele estava se fixando, água, né? Geralmente o quê? Rios, corpos hídricos que favorecia a fixação do homem. Então, ao longo da história da humanidade, os corpos hídricos sempre foram muito importantes. Então, surgiram ao longo da história da humanidade também algumas técnicas de captação, de melhor
represamento da água, como, por exemplo, a construção de barragens, de açudes, de diques. Ó, aqui tem um exemplo de aqueduto, né? Aquedutos. Ó, aquedutos de Roma. Aquedutos são sistemas com arcos ou galerias, isso aqui, ó, arcos ou galerias, criado, né, por diferentes culturas para conduzir a água e garantir o abastecimento. Nessa foto é o aqueduto romano, na região de Provence, na França. Foto de 2014. Então, a gente percebe que ao longo da história da humanidade, o homem, através desse processo de sobrevivência e adaptação ao meio... Eita, eu nem falei, eu acho. Eu falei ontem que com a Revolução Industrial o homem passou a utilizar mais a água, a explorar mais. Falei? Falei? Falou. Ótimo, ainda bem que eu tenha falado isso. Muito importante ter falado disso. Pronto, e aí com o desenvolvimento de novas técnicas, o homem foi construindo ali meios, né, fabricando uma infraestrutura, produzindo uma infraestrutura necessária para represar água, para utilizar mais essa água, para abastecer cidades, para gerar energia, para servir como um meio ali de fluxo, de transporte de mercadoria, de matéria-prima, de pessoas e etc. Diques foram construídos para manter secas algumas porções da terra, no entanto, todo esse avanço tecnológico muitas vezes contribui para a degradação das massas líquidas. Muitas vezes isso acontece também. Sim, quanto mais foram sendo desenvolvidas tecnologias para captação da água, né, melhor represamento da água, e captação, tecnologia foi sendo adicionada nesse processo de tratamento da água, mais o preço da água foi aumentando. Isso é um dos reflexos, é uma das consequências. E a gente sabe quem que paga, né? As indústrias procuraram compensar esse aumento com o tratamento de águas utilizando tecnologias de reciclagem da água. É o caso da osmose reversa. Olha aí, uma primeira técnica que o livro vai mostrar, vai apontar. A osmose reversa é uma técnica aí para se aproveitar a água. Processo de separação e depuração em que a água é pressionada através de uma membrana que retém as impurezas da água. E aí tornando a água de novo acessível para o consumo. Outra grande técnica que foi inventada, que foi descoberta e inventada, foi a dessalinização. Muitos países, daqueles países ali do Oriente Médio, principalmente um dos países que é pioneiro, né, nesse processo de dessalinização, é Israel. Israel é um paísinho que sofre muito com a questão de carência de água, porque está localizado na área desértica, numa área de clima seco. Então, eles começaram a praticar a dessalinização, por quê? Porque eles requeriam água, precisavam de água, e não tinha, né? Tem a carência, não tinha, de acordo com o critério natural do país. E aí eles começaram a praticar a dessalinização, que consta, esse processo é um processo de retirada dos sais da água do mar, né? E tornar essa água potável, doce, acessível para o consumo. Então, é um dos países que mais utiliza. Oi, alguém quer falar? Eu ia perguntar se eu ia fazer a chamada, falta 3 minutos. Peraí, tá agoniada já. Relaxa. Não, assim, quando tá faltando 2 minutos, a senhora quase nunca consegue fazer com todo mundo. É verdade. Isso é verdade. Mas vai dar certo. Peraí. Falta só falar de outra técnica. A outra tecnologia que tem dado certo é essa última aqui. A reutilização das águas residuais. Reutilização, ou seja, mais uma vez eu vou utilizar de novo a água. A da osmose reversa também é assim, também reutiliza, né? Aqui o que é que vai acontecer? Os detritos vão ser separados da água, vão ser tratados, e a água é devolvida aos rios, a canais usados para irrigação, para agricultura, até para reabastecer aquíferos. Esse método tem sido empregado em Israel, Gana, África, Califórnia, Estados Unidos, México, Paquistão e etc. Esse método aqui consiste em você retirar ali da água resíduos sólidos que tem nela, né? Retirar ali um pouco a questão da poluição da água e devolver para os rios, para serem utilizados de novo. Os rios têm capacidade como é que eu posso dizer? De limpar um pouco, sabe? A água que é destinada para eles, mas não tanto, né? Dependendo do que a gente coloca, adiciona nessa água, não tanto. Pronto, eu vou fazer a chamada. Só falta 1 minuto, né? Talvez não dê tempo não, mas vamos ver se dá certo.